Eu quero hoje aqui dar continuidade àquilo que nós iniciamos na semana passada. Nós falamos na semana passada sobre a bênção da primogenitura e a porção dobrada. E nós vamos ler o texto que nós lemos na semana passada, de Hebreus capítulo 12, verso 16. Eu quero ler agora a partir do verso 16, que diz: E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, porque por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Verso 22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O autor de Hebreus, ele fala duas coisas que eu quero chamar a nossa atenção aqui. A primeira delas é que ele fala sobre a igreja dos primogênitos, e foi sobre isso que nós falamos semana passada. A igreja que Jesus está edificando é a igreja dos primogênitos. Como assim? Mas o que é isso? Quando você nasce de novo, você se torna automaticamente filho de Deus. Automaticamente. Você é nova criatura, você nasceu de novo, você é filho de Deus. E por ser filho, você também é herdeiro. Só que a Bíblia está falando aqui que Jesus, ele é o primogênito de muitos irmãos, e que nós somos co-herdeiros com ele. Então quando a gente olha isso, a gente acha que só Jesus é o primogênito. Mas a gente está lendo aqui um texto que fala a igreja dos primogênitos. Ou seja, ele está falando que a bênção da primogenitura não é somente para Jesus, mas é para todos nós. A bênção da primogenitura não é somente para Jesus, mas é para todos nós. Para todos nós que nascemos de novo. E o que é a bênção da primogenitura? Dentro da cultura dos judeus, o primogênito, ele tinha dentro da família a posição mais estimada da casa. O primogênito, ele era aquele que sucederia ao pai dentro do contexto de uma cultura patriarcal. Ele seria o sucessor do seu pai. E quais eram os benefícios da primogenitura? São 5. Primeiro deles, o sacerdócio. O primogênito, ele receberia o direito de exercer o sacerdócio da família. A segunda bênção que o primogênito tinha o direito de exercer e usufruir era a capacidade de ser a voz profética da sua casa. Ele recebia como se fosse uma aptidão de ouvir os céus dentro do seu lar. Uma terceira característica do primogênito é que ele tinha uma posição nobre. Ele era a pessoa de mais alta estima dentro da sua família. Não é uma questão de soberba, de vaidade ou de orgulho, mas era uma posição de nobreza que ele ocupava dentro do lar. Uma quarta bênção do primogênito era a autoridade verdadeira. Todos os filhos tinham e exerciam um certo nível de autoridade, mas o primogênito, ele tinha a autoridade máxima dentro da sua família. E por último, a quinta bênção do primogênito era a porção dobrada. Todos os filhos recebiam uma medida da herança, mas o primogênito, ele recebia o dobro. E nós estamos lendo aqui, aprendemos aqui nessa leitura, que a igreja que Jesus está edificando não é somente a igreja dos filhos de Deus, mas a igreja que Jesus está edificando é a igreja dos primogênitos. E que Deus tem o desejo de que nós possamos exercer e fluir um sacerdócio.
Jesus levantou você para ser um sacerdote nesse tempo. Nós somos uma nação sacerdotal. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. O desejo de Deus é que todos nós possamos ouvir a sua voz, discernir aquilo que é falado nas regiões celestiais, no mundo espiritual. O desejo de Deus é que todos nós possamos andar em plena autoridade. O desejo de Deus é que eu e você possamos, como príncipes e princesas de Deus, como uma nação real, que eu e você possamos exalar uma nobreza. E isso é tão chave para esse tempo, porque vivemos uma época de pessoas que se sentem um lixo, pessoas que têm a sua autoestima dilacerada pelas circunstâncias da vida, pelos abusos, pelas afrontas, pelas rejeições. Por último, o desejo de Deus é que eu e você possamos desfrutar não só de uma porção única, mas de uma porção dobrada. O desejo de Deus é que você não seja apenas suprido, mas que você seja superabundante. O desejo de Deus é que você transborde. Ah, meu irmão, pega na mão do vaso do lado e fala: ei, querido, o desejo do nosso Deus, aleluia, ele chegou aqui. O desejo do nosso Deus não é que você seja apenas suprido. O desejo do nosso Deus é que você seja abundante. O desejo do nosso Deus é que você transborde. Vai, seja profeta, tá com o dedo na cara da pessoa de meu irmão. Eu quero declarar na tua vida, você vai transbordar. Você não vai ter falta de nada. Você vai transbordar para a direita, para a esquerda, na frente, atrás de você. Aonde você vai chegar, você vai transbordar. Aleluia! Esse é o desejo de Deus, que nós possamos nos levantar como a igreja dos primogênitos. E aí eu entro na palavra de hoje. O tema da palavra de hoje é: não seja como Esaú. É o que diz exatamente no verso 16. E não seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição trocou o seu direito de primogenitura. Agora, quem era Esaú? Esaú, filho de Isaac, irmão de Jacó. Quando Isaac e Rebeca estavam grávidos, eles receberam uma palavra de Deus que dizia que o maior serviria ao menor. E quando Esaú foi tirado, ele foi tirado primeiro do ventre da sua mãe. E a Bíblia diz que o seu irmão mais novo estava com a mão agarrada no seu calcanhar. E chamaram-lhe Jacó por causa disso. Aquele que agarra. Outro significado é usurpador. E Esaú, ele tinha, por ter nascido primeiro, o direito de ser o primogênito. Mas lá em Gênesis, no capítulo 25, querido, a Bíblia diz que Esaú, ele teve fome. Um dia ele estava cansado. Em Gênesis 25, 29. Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo, estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. E por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Quais são os erros de Esaú que nós aprendemos, de acordo com Hebreus, de acordo com esse texto? Por que eu e você não podemos ser igual a ele? Por que a gente não pode ser devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição desprezou a sua primogenitura? Quais são as lições que Esaú nos ensina? E aqui eu quero entrar na mensagem. Primeiro lugar, Esaú trocou algo eterno por algo momentâneo. Não troque algo eterno por algo momentâneo. Deus está falando para você hoje: não troque algo eterno por algo momentâneo. Não troque algo que não tem fim
por uma aventura de uma noite. Não troque algo construído em séculos e séculos atrás, que Deus projeta para você, por uma única experiência, por um momento de prazer. Não faça isso, não troque. Esaú, ele tinha essa bênção, a bênção da primogenitura, isso que eu expliquei para você. E ele, ali, por um momento de fome, eu já perguntei isso para a igreja, mas eu quero que você entenda que tem gente aqui que não ouviu essa pergunta. Quem aqui passou um dia sem comer? 2 dias sem comer? 3 dias sem comer? Quem passou 4 dias sem comer? Vem cá, quem passou 3 dias de comer? A mão parou no 3. Você morreu? Você está aqui, não está? Esaú não iria morrer. Olha o que Esaú fala: eu estou a ponto de morrer. Olha o drama dele. Tem muita gente trocando aquilo que é eterno por um momento e usando justificativas vazias. Eu mereço isso. Não merece. Eu mereço dar uma escapadinha, eu tenho sido um bom marido. Não, cara, você não merece. Eu mereço dar uma olhadinha nesse site, eu tenho sido um bom moço. Não merece. Você não merece. Não queira justificar os seus erros, não queira justificar seus atos errados. Não merece. Você não pode fazer isso. Não troque algo eterno por algo momentâneo. A Bíblia fala em Gálatas 5, no capítulo 16: andais no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: escute, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Andareis no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Querido, está com vontade de pecar? Faz um jejum. Faz um jejum. Faz um jejum. Teve uns pensamentos meio indecentes à noite? Decide fazer um jejum. Sonhou com coisa errada, meu irmão? Querido, faz um jejum. Mata a tua carne. Sabe o que a gente faz muitas vezes? Quando a gente pensa em pecar, a gente fica alimentando esse pensamento. Deixa eu te falar aqui uma coisa: se você não matar a sua carne, a carne vai matar você. Você está numa guerra. Você está numa guerra. É a carne contra o Espírito. É uma guerra. Um está militando contra o outro. Qual que vai vencer? Aquele que você mais alimentar. Se você alimentar a sua carne, ela vai vencer. Se você alimentar o seu Espírito, ele vai vencer. Querido, eu tomei uma decisão. Olha, eu não sou mais santo que ninguém aqui, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu estou falando de coisas que eu coloco em prática na minha vida, para eu ser uma pessoa melhor. Porque eu sei quem eu sou, meu irmão. E que se eu não vigiar, coitado de mim. Se eu não vigiar, coitado de mim, querido. Estou perdido. Então eu entendi que não é todo filme que é para mim. Eu entendi que não é toda série que é para mim. Eu entendi que não é toda conversa que é para mim. Eu entendi que não é toda piada que é para mim. Eu entendi que não é toda roupa que é para mim. Eu entendi muitas coisas que não são para mim. E que se eu não discernir isso, eu estou perdido. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que você. Agora eu entendi os meus limites. Eu entendi aonde eu posso ir e aonde eu não posso ir. Eu entendi até onde eu posso chegar e onde eu não posso mais passar. Porque se eu passar, eu vou estar em perigo. E você precisa entender isso também, cara. Se você não se ligar, se você não vigiar, você se perde, não tem bom. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não tem essa de alguém ser mais santo que o outro. Não. O que nós temos, meus irmãos, isso aqui não é nenhum legalismo. Isso aqui não é para ninguém ser aprovado e ser melhor, não. É de você conseguir se manter de pé. São disciplinas que eu coloco em prática na minha vida. Mostram coisas que não é para mim. Puxa, isso não é para mim. Se minha filha não pode assistir comigo, não serve para mim. Se um filme a minha filha não pode assistir comigo, não pode entrar na minha casa. Você está entendendo? Você está entendendo? Como assistir um filme que a minha filha não pode estar no sofá do meu lado?
Você quer ensinar para os seus filhos a não falar palavrão? Aí você abre ali aquele filme, naquele seriado, e as pessoas falam palavrão, parece que é de propósito para afrontar você. Eu não preciso disso, diga, eu não preciso disso. Você não precisa mesmo. E você não vai morrer. Não seja dramático como Esaú foi. Eu estou com fome, eu vou morrer. Não, cara, não vai. Não vai. Nós temos que ser como Jesus, que foi para o deserto e com 40 dias de jejum, ele teve fome. Ele teve fome, irmão, Jesus teve fome. 40 dias de jejum, ele teve fome. E o diabo chegou para ele e falou: ei, se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus, ele se manteve firme. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que ser como José, na flor da idade, garotão, os hormônios explodindo, saindo pelo nariz. Aí chega a pomba gira, não, a Patifa, não, a mulher do Potifar, meu Deus. Querido, ela era a esposa de Potifar, uma família rica. Você pensa que ela andava suja, fedorenta, desarrumada? Não! Talvez ela ungisse o seu corpo com os melhores cremes hidratantes, as melhores loções. Talvez ela desfilasse pela casa seminua. E José estava lá, garotão, firme. E você não acha que ela não passava se esfregando nele? Dia após dia. E você pensa que José não ficou arrupiado quando ela chegava no ouvido dele, no cangote dele: vem para a cama comigo, vem para a cama comigo. Você pensa que ele não ficou excitado? Mas ele se manteve firme diante do Senhor. É isso que você precisa, é isso que eu preciso. Nem que a gente tenha que suar sangue, dizer: não, eu não posso, eu sou casado, eu sou pai, eu tenho uma responsabilidade. Não, eu não posso, uma tragédia vai acontecer se eu ceder, eu não posso fazer isso. Imagina se José tivesse ido para a cama com ela. Você já parou para pensar o que teria acontecido? Se José tivesse ido para a cama, ninguém ia saber. Se ela engravidasse, ela poderia facilmente dizer que era do marido. Era algo que ninguém ousaria entregar. Não, ninguém teria coragem de falar nada. Era ela. Então era algo que poderia facilmente ser escondido de todos. Pode ser escondido de todos, mas não pode ser escondido dos olhos daquele que tudo vê. Mas você já parou para pensar o que teria acontecido se José tivesse cedido? Porque, querido, pensa bem, aonde foi que José foi parar? Ele rejeitou, ele disse não para ela, e injustamente ele foi preso. E lá na prisão, ele foi conectado ao padeiro e ao copeiro, interpretou o sonho dos dois. E no momento oportuno, aquele copeiro se lembrou que na prisão tinha um homem que ouvia o Senhor e tinha o poder de Deus de interpretar os sonhos. E Faraó disse: chama ele para mim. E Faraó teve um sonho terrível, e José contou, interpretou o sonho de Faraó. E o que foi que aconteceu com José? Ele se tornou governador do Egito. Querido, se José não fosse governador do Egito, o que teria acontecido? Todo o Egito teria morrido, porque foram 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E porque José se manteve firme lá atrás, diante daquela mulher, Deus pôde colocar José numa posição de honra. José pôde ouvir a voz de Deus. Diga: José ouviu a voz de Deus. José não perdeu o seu espírito profético. Mas se ele tivesse ido para a cama com ela, ele não conseguiria ouvir a voz de Deus. Segura forte na mão da pessoa e fala assim: cara, nem que você tenha que suar sangue, segura a onda, não vacila, porque uma geração inteira depende de você.
Uma geração inteira depende de você. Não troque o que é eterno por algo momentâneo. Esaú, em segundo lugar, ele se casou com a Judite. A Judite era alguém que não era do povo de Deus, não era da família. Esaú pegou um jugo desigual. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 6, no verso 14, que nós não podemos tomar jugo desigual. Ah, pastor, apóstolo, eu estou gostando de um menino lá no meu trabalho. Ele não é crente, sabe? Mas ele é tão bonito, ele é tão trabalhador, ele é tão legal. Será que eu não posso namorar com ele? Será que você não pode orar para saber se é de Deus, de eu namorar com ele? Não, querido, eu não preciso perder tempo orando por isso. Eu já sei que não é de Deus. Mas eu vou evangelizar ele, querido. Namoro não é estratégia de evangelismo. Deixa de ser mané. Ou deixa de querer me fazer mané. Para de pensar que eu sou mané, tá? Para de pensar que eu sou bobo. Não se engane. Namoro não é estratégia de evangelismo. Não, não é. Não tome jugo desigual. Quem quer casar e ter o capeta como sogrão? E aí, sogrão, é o capeta. Querido, não tem meu termo. Desculpa eu falar aqui. Mas você não está na luz, você está onde? Eu trabalho com casamentos, com casais. Eu trabalho com casais aqui há um tempo já nessa igreja. Vai fazer 10 anos. Que a gente tem reuniões de casais. Que a gente trabalha não só pastoralmente, mas lidando diretamente com o ministério de casais. E a gente tem entendido, e a gente tem ensinado que quando você casa, você não casa só com a bela adormecida, nem com o belo príncipe, não. Você está pegando o pacote completo, cara. É a família toda. E isso no mundo espiritual também tem um peso e uma relevância tremenda. Isso também tem um peso e uma relevância tremenda. Esaú, ele vai lá e casa com a moça que não era do povo lá dele. Por quê? O que é que ele estava fazendo aqui, gente? Gente, Esaú, ao fazer isso, ele estava desonrando 3 coisas. Em primeiro lugar, ele estava desonrando seus pais. A Bíblia diz que isso desgostava seus pais. Em segundo lugar, Esaú estava desonrando a Deus. Ele estava quebrando especificamente uma direção de Deus. Por quê? Que besteira era essa? Não, não era besteira. É porque Deus tinha um propósito. Deus havia escolhido uma família na terra para revelar o seu propósito. Deus escolheu Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, fazer de ti uma grande multidão, uma grande nação. Era através de Abraão, e Esaú estava ali. Mas Esaú escolheu transgredir. Esaú desonrou seus pais, desonrou a Deus. Esaú desonrou a promessa. Esaú desonrou a promessa. Ele tomou um jugo desigual. E terceiro e último lugar que eu aprendo com Saul é que Esaú chorou lágrimas de remorso e não de arrependimento. Não adianta chorar. Tem que chorar pelo motivo correto. Não adianta vir para a igreja e fazer cara de choro. Eu não me impressiono com cara de choro. Rapaz, tinha irmã na igreja, o irmão na igreja, mas chorava no culto. Querido, eu não me impressiono com isso. Porque pode ser lágrimas de remorso. O que são lágrimas de remorso? É um choro por causa das consequências e não por causa dos atos. Esaú estava chorando por aquilo que ele perdeu e não por aquilo que ele fez. Tem gente que vem para a igreja e chora, e chora, e chora pelo que perdeu, e não chora por aquilo que fez de errado. Chora pela prova que está passando, mas não chora por tudo de errado que fez, que está ocasionando essa prova. Querido, quando Esaú chegou lá diante do seu pai, Isaac já tinha abençoado Jacó, e quando chegou a vez de Esaú, Isaac falou: meu filho, eu já abençoei seu irmão. Esaú chorou, ficou revoltado, aquele choro de gente orgulhosa. Sabe como é que é? Sabe não? Aquele que você faz de vez em quando. É aquele chorinho que você faz um bico e enche o peito. É aquele choro orgulhoso que você vai liberar hoje, transformar num choro de arrependimento em nome de Jesus. Esaú chorou esse choro.
esse choro orgulhoso. E olha a conversa dele: esse meu irmão trapaceiro, esse meu irmão me enganou da outra vez. Vem cá, a gente lê o texto. Jacó enganou Esaú? Não, Esaú que desprezou a sua primogenitura. Sabe o que eu aprendo aqui com Esaú? Esaú, ele não tinha hombridade, ele não era macho o suficiente, ele não era homem o suficiente para assumir seus erros. Bate na mão do irmão do lado: cara, eu estou do lado aqui é de um homem de Deus. Se for mulher, é mulher, viu? Eu estou vendo que você é uma pessoa que não é covarde como Esaú. Você não é frouxo igual Esaú, mas você é uma pessoa que tem coragem de assumir a sua responsabilidade. E eu louvo a Deus, porque são essas pessoas que Deus honra, são essas pessoas que Deus move as situações, são essas pessoas que Deus muda o cenário, são essas pessoas que Deus abre os céus e derrama a sua glória em favor. Mas enquanto você ficar dizendo a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dessa mulher que o Senhor me deu, a culpa é desse marido desgraçado, a culpa é daquelazinha lá que fica dando em cima do meu marido, a culpa é do meu chefe. Para de botar a culpa nos outros. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu irmão. Para de botar a culpa nos outros. Está na hora de você assumir a responsabilidade, está na hora de você assumir hoje o controle da sua vida, começando a assumir as responsabilidades dos seus atos. Mas Esaú dizia: esse meu irmão me enganou, esse meu irmão, não, cara, a Bíblia diz que você foi devasso e profano, que você desprezou a bênção de Deus. Se for para chorar, chore lágrimas de arrependimento, não chore lágrimas de remorso. É muito fácil chorar por aquilo que você perdeu, está na hora de você chorar por aquilo que você fez de errado. Até os cachorros choram. Até os cachorros choram por aquilo que perdem. Até os cachorros choram quando morre um filhotinho, quando morre um cachorro companheiro. Até os cães choram. Mas você não é cão, você é ovelha, você é cordeiro de Deus. Ah, meu irmão, aleluia, aleluia. Sabe o que eu entendo aqui? Quando eu olho para o irmão de Esaú, para Jacó. Quem era Jacó? Jacó era um nó cego. Jacó era aquele cara que fazia tudo errado. Jacó era um cara que abraçou a identidade que impuseram a ele. Deus nunca chamou Jacó de Jacó. A palavra de Deus para Jacó era que o maior vai servir o menor, ou seja, ele iria liderar. Mas aí, porque ele estava com a sua mãozinha agarrada no calcanhar de Esaú, chamaram-lhe Jacó e deram-lhe o nome de Jacó. Talvez deram-lhe nomes para vocês, talvez deram um nome para vocês. Talvez chamaram você de prostituta no passado, talvez chamaram você de vagabundo, talvez chamaram você de pilantra, de bandido, de prostituto, de adúltero, não sei. Talvez chamaram você de fracassado, talvez chamaram você de muita coisa. Querido, o problema não é as pessoas chamar a gente de alguma coisa. Sabe qual é o problema? É a gente abraçar essa identidade. E foi isso que Jacó fez. Jacó abraçou aquilo que falaram dele. Jacó abraçou aquilo que impuseram sobre a vida dele. E ele começou a se comportar assim. Ele era errado mesmo. Ele vivia de se aproveitar das fragilidades dos outros, de passar a perna nos outros. Mas sabe o que é tremendo na vida de Jacó? Jacó, mesmo sendo um cara todo errado, ele queria ser um homem de Deus. Ele queria ser um homem de Deus. Ele queria viver as promessas de Deus. Ele queria ser usado por Deus. Pega na mão do vaso do lado e fala assim: meu irmão, você pode ser o crente mais ruim dessa igreja. Você pode ser a pessoa mais perebenta aqui desse lugar. Você pode ser a pessoa mais mazelada aqui dessa reunião. Mas eu quero dizer para você que se você, querido, quiser, o teu Deus, Ele pode levantar você como um profeta. Eu quero dizer para você, meu irmão, que se você quiser, o teu Deus pode usar você para mudar a história. Uau! Você falou para mim ontem: pastor, se ele quiser, ele pode. Pode sim.
Pode sim, não sou ele, mas qualquer um aqui. Se você quiser, pode sim, porque a minha Bíblia diz que o meu Deus, o seu Deus, Ele não resiste a um coração contrito. O meu Deus, o seu Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado. Não resistirá o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o chamado de Deus para você hoje. Não interessa o quão ruim você seja. Esse Jacó, ele era aquele que fugindo, alguém já teve que fugir? Meteu o rabinho entre as pernas e fugir? Jacó saiu fugido, senão ia morrer. E Jacó, talvez na noite mais sombria dele, Jacó, ele se deitou e usou uma pedra como travesseiro. Jacó, na noite mais sombria dele, ele usou uma pedra como travesseiro. E usando uma pedra como travesseiro, ele conseguia sonhar. Eu quero declarar sobre você, mesmo na sua noite mais sombria, mesmo no seu dia mais difícil, será o dia em que Deus vai liberar sobre você os maiores sonhos. Mesmo nas noites mais difíceis da tua vida, eu quero profetizar na tua vida que esse vai ser o tempo que Deus vai liberar sobre você os maiores sonhos. Vai ser nesse dia que você vai olhar para os céus e você vai ver um portal aberto em direção a você. Jacó esteve em um lugar deserto, o travesseiro dele era uma pedra. E sabe de quê que ele chamou aquele lugar? Ele chamou aquele lugar de Betel, porque aqui é a casa de Deus, porque aqui Deus está presente. Ah, querido, talvez você esteja na noite mais sombria da sua vida, mas eu quero dizer que você é Betel, que você é a casa de Deus, que Deus está presente, que Deus não deixou você, que Deus não abandonou você, que Deus não largou você, que Deus ainda conta com você, que Deus ainda acredita em você, que Deus, que os sonhos dele para ti, cara, eles ainda estão de pé. Os projetos dele para a tua vida não foram abortados, não foram abandonados. E se você hoje decidir levantar seus olhos e olhar para os céus, eu quero profetizar na tua vida, você vai ver a porta dos céus abertas para você. Você vai ver uma escada que liga a terra aos céus. O portal se abre aqui nessa noite. Jacó tinha muitos defeitos, mas ele queria ser um homem de Deus. Eu não gosto de dar muito cartaz para esse cara, sabe, gente? Mas ele existe. O que o inimigo quer muitas vezes não é nem levar você para o inferno, mas ele quer fazer você viver o inferno na terra. O que o inimigo quer muitas vezes é nem impedir você de ser salvo, roubar de você sua salvação, mas o que ele mais quer, eu creio, é roubar a sua primogenitura. Adão, ele tinha um sacerdócio, ele tinha uma conexão dos céus com a terra, dos céus com a terra. Adão, ele tinha uma voz profética, ele ouvia a Deus. Adão e Eva, eles tinham esse espírito profético tão aguçados, que eles conseguiam ouvir até o diabo falando através de uma serpente. Adão, ele tinha nobreza, ele era a imagem e semelhança. Adão, ele tinha autoridade, todos os animais da terra se sujeitariam a ele. Adão tinha a porção dobrada. Depois do pecado, como é que Adão iria se sustentar? Do suor do seu rosto. Mas antes disso não.
ele vivia à medida da porção dobrada. Mas aí o diabo engana ele. E ele vai e cai naquela cilada, naquela armadilha. E o que foi que ele perdeu? Ele não perdeu Deus, ele perdeu o seu lugar em Deus. Ele perdeu aquela posição que ele tinha em Deus. Tem muita gente que é um crente nominal, se diz evangélico, é membro da igreja, mas há muito tempo não sabe o que é exercer sacerdócio, não sabe o que é queimar incenso para ele. Há muito tempo não sabe o que é ouvir a voz do Senhor, se é que um dia chegou a ouvi-la. Há muito tempo não sabe o que é exercer a autoridade verdadeira no nome de Jesus. Há muito tempo não sabe o que é porção dobrada. O desejo de Deus era que Adão tivesse tudo isso e frutificasse filhos assim. Pensa um pouco comigo. Como que seria a terra se ela fosse povoada por homens e mulheres que andavam debaixo dessa revelação de primogenitura? Como que seria a terra povoada por pessoas que entendiam o seu sacerdócio diante de Deus, que ouviam a Deus, que entendiam a sua nobreza, que entendiam a autoridade que exerciam, que vivessem debaixo de uma porção dobrada? Imagina como seria a terra. A primeira coisa que ele teria era autoridade sobre o diabo, mas o que a gente vê? São as pessoas sendo amarradas pelo maligno, tendo suas vidas destroçadas pelo maligno, suas casas, suas famílias, suas identidades sendo destroçadas pelo maligno. Como que seria diferente? Por que Elias, a Bíblia diz que Elias deveria vir primeiro antes de Jesus? Qual era o papel de Elias? Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele prepararia o caminho do Senhor. Jesus falou, Elias já veio, João Batista. E quando Jesus apareceu para João, ele tinha feito algum milagre? Jesus tinha feito quantos milagres até chegar em João? Nenhum. Mas ele vai até João, é batizado por João, os céus se abrem e uma voz disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ali estava sendo restaurado a filiação que Adão perdeu no Éden. Através do ministério de João, o Filho de Deus, a unção da primogenitura estava sendo liberada novamente sobre a terra. A Bíblia fala em Romanos que a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Agora, de que tipo de filho de Deus que a criação está gemendo ardentemente, esperando? É aquele crente que não tem vitória contra o pecado? É aquele crente que não consegue ouvir a Deus? É aquele crente que não tem comunhão com Deus? Não, é exatamente o contrário. São aqueles homens e mulheres de Deus posicionados na presença dEle. A criação geme ardentemente na expectativa da sua manifestação como esse Filho de Deus. Querido, a tentação só tem um propósito: levar você a violar o seu sacerdócio, a sua autoridade, a sua realeza, o seu espírito profético. Imagine um homem de Deus pregando, adulterando. Um homem de Deus pregando com pecado oculto. Um homem de Deus pregando com a vida errada, liberando e fluindo uma unção contaminada. O desejo do diabo, querido, é nem levar um homem de Deus desse para o inferno, mas é deixar ele assim. Eu vi uma história de uma moça que foi assediada por um pastor. Quando ela foi assediada por esse pastor, ela chegou em casa. Sabe o que ela fez? Ela pegou sua Bíblia, guardou no seu guarda-roupa, fechou o guarda-roupa e nunca mais foi numa igreja.
Você vê aqui um sacerdócio que foi violado e trazendo um rastro de dor e feridas. Mas eu quero dizer para você, querido, que hoje é noite de restauração. Que eu e você não seremos como Esaú. Eu e você não vamos trocar a nossa primogenitura, não vamos trocar algo eterno por um momento de prazer, por uma simples aventura. Não, nós vamos permanecer firmes, como Jesus no deserto, como José na casa de Potifar. Talvez a sua vida esteja arrebentada hoje aqui, mas eu quero dizer para você, que se você hoje se humilhar na presença do seu Deus, se você buscá-lo de todo o seu coração, se você chorar lágrimas de arrependimento e não de remorso, o teu Deus, Ele vai ouvir, Ele vai abrir os céus, Ele vai se mover em sua direção. Querido, o nome dele era Jacó, ladrão, usurpador. Mas aí ele teve um encontro com Deus, e ele lutou com Deus e prevaleceu. A Bíblia diz que ele prevaleceu, e Deus tocou Jacó no nervo da coxa, e ele ficou mancando. Diga, ele ficou mancando. Ele nunca mais andou do mesmo jeito. Ele nunca mais andou do mesmo jeito. É isso que vai acontecer com você quando você tem um encontro com Jesus. Você nunca mais vai andar do mesmo jeito. O seu jeito de andar vai mudar. Você vai entender que você tem fraquezas, que você tem falhas, mas que ao mesmo tempo você foi transformado por Deus. Um dia ele era Jacó, mas agora ele é chamado de Israel, príncipe de Deus. Um dia chamaram você de ladrão, um dia chamaram você de drogueiro, de viciado, um dia chamaram você de fracassado, de derrotado, mas o teu Deus, Ele muda o teu nome hoje. O teu Deus, Ele olha para você e diz: já não serás chamado vagabundo, já não serás chamado de bandido, já não serás chamado de ladrão, já não serás chamado de prostituta. Agora o teu nome é príncipe de Deus, agora o teu nome é princesa de Deus, agora o teu nome é príncipe de Deus, agora o teu nome é princesa de Deus, porque você lutou com Deus e você prevaleceu. Ei! Sabe quando é que você prevalece no combate com Ele? Não é quando você dobra Ele. Sabe quando é que você ganha no combate com Deus? É quando Ele dobra você. É quando Ele dobra você, ao ponto desse teu nariz empinado mudar em direção ao pó. E você diz: ó Deus, cria em mim um coração puro, cria em mim um espírito reto. Deus, Deus, muda minha vida. Deus, muda minha história. Deus, eu não aceito mais viver assim. Deus, eu não aceito mais viver desse jeito. Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, Senhor. Ah, Deus, olha para mim aqui. Deus, olha para mim e muda meu coração. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Deus não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado. Esse é o tempo de você se levantar, reconhecer e valorizar a primogenitura. Não seja como Esaú, mas deixa o Senhor tocar você hoje e mudar a sua identidade. Eu quero orar por você agora. Se coloca de pé aí, vai.